Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Virada do mercado, né? Na parte da tarde até agora o fechamento, porque de manhã a gente abriu em queda, renovamos a mínima do ano e o mercado norte-americano também deu uma boa virada aí nesse finalzinho de dia. Petróleo, né? Mais uma alta aí do petróleo, que aí ajuda o Petrobras, e o Ibovespa fechou com uma alta aí próxima de 0,5%, iniciando o mês, né, em alta depois de uma sequência de queda e também, né, de um primeiro semestre bem ruim. Nos Estados Unidos também, a gente teve um primeiro semestre horroroso, né, piores queda de 20%, 25%, e né, a gente sabe que o primeiro dia do mês é um dia de construção de carteira, né, essas coisas. E ainda mais se a gente for pensar no primeiro semestre, né, próximo metade do ano, né? Então tem muita gente se posicionando, né, ações que caíram bastante. Então acho que foi muito isso que movimentou. Sabe por que eu digo isso? Porque o volume foi muito fraco. Tanto aqui quanto lá fora o volume foi muito abaixo da média, tipo ritmo de feriado. Então, por isso que eu falo que não teve algum movimento forte, tá? O que de fato movimentou foi petróleo, né? Essa questão da oferta. A gente está com algumas questões com relação à oferta que vem favorecendo a alta do petróleo. Primeiro que nessa semana teve reunião do OPEP, eles vão aumentar a produção marginalmente, não vai afetar em nada. E entre quinta e hoje a gente teve duas notícias importantes assim. Com a restrição, né, da Rússia, embargo do petróleo russo, qualquer mudança em relação à oferta de petróleo, isso acaba afetando a commodity, né? Se tivesse tudo normal, essas notícias talvez não seriam tão relevantes, mas por conta disso, por conta da Rússia, esse tipo de notícia é relevante. Primeiro veio uma da Líbia, né, a National Oil Corporation, que seria, vamos dizer, a Petrobras deles, interrompeu a produção. A Líbia está entre os top 30 ali, 25, 26 ali. Não é um produtor relevante, mas como eu falei, qualquer coisinha faz preço por conta da Rússia. Aí a Noruega acho que é top 10 de produtora de petróleo. Aí sim, teve um grupo de trabalhadores que entrou em greve e que pode travar a produção do país em cerca de 4%. Então isso é um pouco mais relevante. E né, redução de oferta, que já está apertada para o petróleo, cotações para cima, tá? E como eu falei para vocês, eu né, não vi nada, não li nada sobre isso, mas é uma percepção que eu tenho, tá? Os investidores se posicionando para esse segundo semestre. Porque se você olhar o lado macro, não teve notícia boa hoje, né? A gente teve o ISM industrial, não estou falando de PMI, estou falando de ISM industrial de julho, né? E ele veio 53, o mercado estava esperando 55, e no mês passado, em maio, na verdade, estava em 56. Então desacelerou de 56 para 53 e o mercado estava esperando 55. Então foi um resultado bem ruim, mostrando que o setor industrial vem desacelerando ao redor do mundo. Enquanto esse setor desacelerar, difícil não pensar num quadro de recessão, né? Ainda pior na Europa, né? A Europa está cada vez pior. Estava dando uma olhada, né? Estava olhando umas commodities, né? Como caiu bastante alumínio, as commodities agrícolas caíram bastante, e pensando muito nessa questão do resultado desse trimestre, as projeções de resultado em vista dos custos, né? Porque commodity afeta bastante a parte de custos, por exemplo, BRF, Ambev, eu estava dando uma olhada nisso, pode ser que saia um case interessante para a gente se posicionar aí em breve. Beleza? Então, o que movimentou o mercado? Basicamente, Petrobras, petróleo, né? E também essa questão dos Estados Unidos, nessa virada do mercado norte-americano, com o S&P aí fechando com uma alta aí próxima de 1%. Beleza? Então, vamos dar uma olhada no mercado? Vamos lá. Aqui, beleza. Ó, Ibovespa, como eu falei para vocês, volume muito abaixo da média, ritmo de feriado. Só que a gente deixou um sinal de reversão importante, né, sobre um fundo importante, que é o 97 mil pontos. Como eu falei para vocês,
A gente renovou a mínima do ano hoje, mas a tendência de baixa ainda é no curtíssimo prazo. Volume na semana decrescente, né, tá? Volume bem fraco. Então é o seguinte, se eventualmente oferecer alguma compra na segunda-feira, quer confirmar esse candle de reversão, e a gente vem falando de que o nível atual, se a gente for pensar friamente, é um risco retorno para compra, a gente pode até se posicionar em algumas empresas, alguma coisa, mas sem encher a mão, né? Porque tá ainda o viés de baixa bem importante. A gente, né, até ia mandar algumas coisas, estou no gatilho, hoje eu fiquei no gatilho para mandar a recomendação de Equatorial, mas como eu vi esse volume muito fraco, então eu fiquei meio receoso. Prefiro mandar na segunda-feira, com o mercado se confirmar esse candle, não vai mudar tanto o call, então vamos ver, vamos ser, como eu posso assim, cuidadoso no mercado contra a tendência e ser corajoso na tendência, né? É um momento de ter um pouquinho mais de calma. E aí falando sobre isso, né? Se o mercado confirmar esse candle de reversão, a gente vai ter aqui, né? A gente consegue observar, no diário dá para ver também, né? Esse fundo duplo, né? Esse fundo duplo, e a gente falou ontem mesmo, né? Dessa divergência de alta do IFR, que é uma divergência legal para se operar. O papel até renovou mínima do ano, o IFR está indo para cima. Isso aqui eu gosto bastante de fazer essa operação, tá? Então, tá com uma cara. Primeira opção, mais óbvia, BOVA11, né? A operação junto com o mercado. Para mim, é a operação mais óbvia a ser feita. Aí você tem os bancos. Bradesco deixou um candle de reversão bem interessante, mas o volume horroroso. A gente está falando dos R$17, que é um suporte extremamente importante. Então, o risco-retorno está interessante, né? A gente tem o próprio Itaú, que deixou aqui engolfando aqui o candle de ontem. Então também eu gostei bastante, porque o volume foi um pouquinho melhor. Então legal, bem interessante. Equatorial, então confirmou o candle de reversão de ontem. E eu gosto muito dessa operação, porque o volume na compra ontem foi muito forte. E você está comprando papel que está em tendência de alta no curto prazo. Então, bem interessante essa operação. A gente pode ir em busca dessa compra aí, nessa região dos R$23 na segunda-feira. Como eu disse para vocês, estava dando uma olhada na parte de commodities. Me interessou bastante essa forte queda de alumínio para a Ambev, porque a Ambev vem sendo pressionada muito por conta da questão dos custos. Então, provavelmente os custos não devem atrapalhar a empresa no trimestre. E o trimestre passado a empresa teve um belíssimo resultado, e a expectativa é que esse trimestre também tenha um resultado legal. Então me interessa, tá? Me interessa pensar. E BRF fechou bonito mesmo, fez a onda 2 que a gente está em busca, né? Que fundos ascendentes pode ser uma alternativa aí para a gente colocar com mais risco, tá? Mas aí e com o stop é bem forte, né? Então, e com lote muito reduzido, né? Tentar montar uma posiçãozinha e sem grandes exageros em mercado contra a tendência, beleza? Vale voltou para o ponto decisivo. Aqui é um ponto que esse 75, 74, que é o suporte principal de curto prazo. Se perder esse patamar rumo a R$67, não acredito que, assim, a gente está ainda a favor da tendência de alta de curto prazo, então não acredito que vá para cá. Então, até que se prove ao contrário, aqui é um ponto de suporte, né? Ainda mais uma recuperação que a gente viu aqui, esse gap de alta aqui, tá? Açaí confirmou o candle de reversão formado ontem. E o que é um call que eu gosto. O papel tentou perder o último fundo e voltou acima dele. Então a gente tem aqui o mercado mostrando força, mostrando como o papel vem forte nesse R$14. Ele chegou a perder e ficou acima, né? E um volume um bom volume na compra.
né? Então, gosto muito dessa empresa aqui para se posicionar no setor de varejo, uma das poucas empresas que eu gosto de me posicionar no varejo, né? A outra que eu gosto é Centauro, mas tem 3 quilos de reversão aqui, mas é um pouco mais, mais perigoso se posicionar, né? Bem mais perigoso, tá? Fleury, né, depois do quilo de reversão, fez uma bela de uma onda 1. Se eventualmente confirmar um rompimento de 16,50, pode ser uma alternativa de compra. Que mais que a gente... Neo Energia, a empresa, né, agora eu fui ler um pouco mais da parte de transmissão, a empresa pegou uns projetos aí que não valeram a pena na parte de transmissão, mas o papel a R$14 aqui, a gente tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho mesmo, porque aqui é um nível de suporte bem importante, né? A gente está falando aqui do fundo de 2020, 2021 e 2022, tá bom? Bom, aí dos bancos a gente falou, chamou a atenção Suzano, confirmou que o índice de reversão formado ontem, no semanal, né? Uma boa alta essa semana, com um bom volume na compra, né? Confirmou o rompimento da média móvel de 21, abre espaço para voltar para R$52, né? Abre espaço para voltar aqui para R$52. O que mais que a gente tem de destaque? Esses foram esses papéis que chamaram bastante atenção. A gente pode até eventualmente aí abrir uma oportunidade. Prefiro Equatorial. Prefiro Equatorial aqui, tá? Petrobras, né? Foi o que puxou o mercado. Petrobras é aquele negócio. Deu compra no R$26, a gente comentou sobre isso. Aqui é um ponto de resistência. R$29 é um belo de um ponto de resistência. Aqui é fazer parcial ou eu quero comprar Petrobras nesses níveis. Espera pelo menos confirmar o rompimento dos R$29,10. Né? Aqui é o meio do caminho com chance de cair. Mas como eu disse para vocês, né, o petróleo que vinha de uma queda se recuperando com todos esses problemas de oferta, quem sabe o papel consiga romper. Então espera romper, já que você não tomou R$26, não vai tomar agora. Eu queria acompanhar aqui o fechamento de Movida. Eu estava de olho no intraday de hoje. Fechou com um belo candle de reversão, né, sobre um fundo importante. O papel ficou bem para trás em relação a Localiza, né? Hoje fechou o acordo de Localiza com a Unidas, né? Com a Unidas. Teoricamente, Movida está bem descontada, né, em relação aos pares aqui. Quem sabe montar uma posiçãozinha, se o papel formar um ombro cabeção bem invertido por aqui. Aqui é um primeiro movimento. Aqui é muito cedo para a gente falar qualquer coisa, tá? E gosto de Cinca nesses níveis aqui, tá? Também pode ser uma alternativa para a gente tentar buscar uma... É que setor de tecnologia tá difícil de se posicionar, né? Tá bem difícil mesmo, tá bom? Transmissão Paulista deu uma bela de mandada hoje, devolveu aqui, o mercado, o papel subiu, chegou a subir 3%, mas está tranquilo, né? Belíssimo volume na compra, sobre o nosso patamar sobre o nosso preço de compra, que foi R$23. Então, beleza. Então, vamos seguir aqui sem grandes problemas, tá? Então, para fazer o resumo, a gente tem BOVA11 como uma referência interessante para compra. Um dos bancos, Bradesco ou Itaú, Bradesco está mais interessante pelo preço e pelo múltiplo. Temos também Equatorial, que está no gatilho, gosto bastante de Equatorial, defensivo, tudo isso. Também vamos ficar de olho em Vale, não tão de olho, mas pode ser interessante. E a gente sempre vem acompanhando, de perto Vivara, né? Pode ser também. Tá? A gente pode tentar buscar uma entrada. E se o mercado abrir bem na segunda-feira, eu quero fazer essa entrada de Vivara. Eu quero, porque gosto muito do case, gosto muito da perspectiva para os resultados desse trimestre. Então, acho bem interessante a gente se posicionar no papel a R$22. O risco-retorno para mim aqui é bem atrativo. Tranquilo? Beleza? Então, são esses os papéis que a gente está atento. Sobre a doleta, dólar voltando lá para os níveis de março, fevereiro, né? Essa região aqui dos 5.380, 5.400. Então, para o day trade
tá esticado, né? No curtíssimo prazo, o dólar sem dúvida nenhuma tá bem esticado. Pro macro, né? A gente acabou de confirmar um fundo duplo, ainda tem espaço para subir, né? Mercado tem uma defasagem boa com relação ao índice dólar e tem as questões de eleição fiscal que vem pegando forte, né? E aí, o que a gente tem? Qual que foi o ajuste? 345 o ajuste da doleta. Vamos dar uma olhada aqui como é que ficou o fechamento. 345. Deixa eu anotar aqui. O dólar, né, trabalhou acima da abertura aí o dia, mas deixou bem claro pra gente que essa região aqui do 7879, tá? E aqui, né, especialmente agora, vai fechar ainda, né, o dólar. Mas estou falando aqui, esse 67 com 65 com uma belíssima referência de resistência, tá? Se o dólar, cara, esqueceu o ajuste, 45, né, 45. Se a doletinha, 45, vamos lá, vamos ajustar aqui. Tá vendo que o MACD aqui, a gente está num topo, tá com dificuldade de romper esse patamar. Se o dólar abrir acima do 80, que nem fez hoje, abriu acima do último topo, não tem muito o que fazer. É trabalhar a favor da tendência, no mesmo sentido de que ficou acima da abertura e tem que buscar a compra, né? Porque é a tendência. Não é o ponto mais interessante de buscar a compra, que eu falei para vocês, no curtíssimo prazo está bem esticado, mas a gente tem que respeitar a tendência na abertura, tá? Agora, se essa doleta que está fraco, né? Tá vendo que a gente tá observando que o dólar vem perdendo bastante força quando ele chega nesse 70, então 70 com 80 é uma resistência bem forte. Se ele abrir abaixo desses 55, 54, é venda na abertura, para buscar a perda desse ajuste no 45 e quem sabe voltar aí lá para os 24, 26. Então essa é a ideia principal, tentar essa venda, tá? Abaixo da abertura, abaixo em especial, né? Abaixo desse 65, 62. Como eu disse, se a tendência se manter, abriu acima do 80, espera fazer pullback, né, perto da abertura, né, ou ficar acima da abertura e, enfim, trabalhar na tendência. Mas que é difícil no intraday comprar dólar nesses níveis, depois da sequência de alta que a gente vem acompanhando, realmente é bem difícil. Mas tendência é a tendência, a gente não pode ignorar, mas que é difícil, é difícil. Beleza, pessoal? Bom, então é isso. Bom, é isso mesmo, né? Eu já ia falar, deixa eu falar do dólar, acabei de falar do dólar. Então é isso, pessoal. Grande abraço, um ótimo final de semana e até mais.